Eu quero que haja direito igual para todo mundo. Saúde de qualidade. Você paga imposto. Eu pago a porra do imposto. Para que eu tenho que ter plano de saúde se eu pago imposto? Se a escola pública, o hospital público não funciona, a gente tem que trabalhar para que funcione, porque a gente paga isso, é o nosso dinheiro que vai para lá. Então, na minha opinião, o princípio que me norteia é transformar esse sistema, destruí-lo. Para que você não tem uma opinião? Porque assim, quando eu vejo no final lá, seja o anarquismo, ou o socialismo, ou o comunismo, lá na ponta eles querem a mesma coisa. Eles querem uma sociedade mais justa, igualitária, lá na ponta. Então, por isso que eu não tenho, por exemplo, divergência com o comunista ou com o anarquista. Eu acho que os dois, no final, por caminhos diferentes, eles querem a mesma coisa. Agora, o que querem anarquistas e socialistas, ou comunistas, lá na frente, não é o que o capitalista quer. Isso certamente. Depois você. Você fala assim que temos que mudar o capitalismo. Mas como que a gente pode fazer isso? Nem através do voto a gente tem essa possibilidade. Tá. O mais importante de tudo é você sair daqui com a consciência de que precisa mudar. Esse aqui é o fundamental. Que, infelizmente, hoje, a maioria das pessoas não tem essa consciência. Acham que é possível ter um capitalismo social, que é possível reformar o capitalismo. Um capitalismo humano, humanizar o capitalismo. É como se você quisesse poder ter uma cascavel como animal de estimação. Não dá, não rola. A partir do momento que você tem essa consciência, existem várias possibilidades. Você militar no movimento, né? Abraçar um movimento, uma causa. Você pode, por exemplo, sendo jornalista, digamos, você pode utilizar a comunicação para trazer consciência às pessoas. O mais importante, na minha opinião, nesse momento, que as pessoas, por exemplo, tem muita gente que defende a revolução armada e tal. Não, hoje não tem condição para isso. Não adianta botar arma na mão das pessoas. Vai fazer a menor diferença. Quando Noriega foi derrubado no Panamá pelos americanos, ele entregou armas para a população porque achava que a população ia se rebelar para salvá-lo. Os americanos chegaram, a população escondeu as armas. Então, você tem que estar armado aqui primeiro. Então, a gente, inicialmente agora, que você pode fazer, além de se engajar numa militância, é trabalhar para levar a pílula vermelha para as pessoas. O que eu faço, por exemplo, com as minhas chaves é isso. É tentar mostrar um ponto de vista, como isso aqui, por exemplo. Tentar mostrar um ponto de vista que não é mostrado. Trazer a consciência. O que o Chaves fez lá na Venezuela foi exatamente isso. Diferente no Brasil, em que o Lula só dava bolsa isso, bolsa aquilo, a pessoa continuava no cabresto. Na Venezuela, o povo pobre começou a ter consciência política. O cara pega a Constituição e mostra, um livrinho azul assim. Aí, quando você tem a conscientização, aí fudeu. Aí ninguém te segura. É isso que é o mais importante. Trabalhar para conscientizar as pessoas, para as pessoas saírem do coma. O que você pode fazer hoje, na minha opinião, é isso. Claro que você, hoje, vai para sua casa, olha no espelho e diga, o que eu posso fazer? Você pode encontrar a sua própria maneira de fazer. Mas o importante é fazer. E não achar que não, o Latufo está maluco, a gente está numa boa. A gente tem a Copa e as Olimpíadas ali e tal. Mas o importante, cada um vai encontrar a sua maneira. Mas é fazer. Bom, assim, quando o Papa Francisco I foi eleito, assim, você fez uma charge dele assim, com isso com o ditador argentino, né? O Videla. E daí, tipo, eu queria perguntar se você acha que tanto a eleição do Papa assim, tipo, se essa estrutura ela tá querendo, ela tá com medo da América Latina, assim, como um pouco mais consciente, assim. Se a eleição do Papa tem a ver com um receio do Vaticano em relação à América Latina? Também Como é que é seu nome? Hã? Neto.
Cara, podemos até imaginar que a eleição do Papa tem a ver com um olhar preocupado sobre a América Latina. Podemos até afirmar, podemos pensar nisso, né? Que o Papa possa ter uma influência, né? Como teve o João Paulo II, na questão da Guerra Fria, anticomunista, né? Mas eu não sei, eu acho que depois do Ratzinger, né, do Bento XVI, o papado não está com muita moral, não. Não está com muita moral, não. E esse último papa aí, rapaz, o cara renunciar. Ninguém fez um dossiê lá contra ele e fez uma chantagem contra esse papa. Aquele papa é malandro pra caramba. É muito malandro. Duvido que aquele sujeito ia renunciar se não fosse chantageado. O sujeito, quando é eleito para ser papa, ele só sai de lá num caixão. Que nem o João Paulo II. Ele saiu de lá morto. Ele fica lá até o final. Não tem essa de motivação por saúde, não. É que a merda bateu no ventilador e ele não segurou a onda e caiu fora. Agora, eu acho que hoje o papado não tem a mesma influência, não. Eu vou dizer que aqui no Brasil, pelo menos, é que a Igreja Católica no Brasil é um poder político consolidado. Mas os evangélicos estão trabalhando para derrubar isso. Uma questão. A maior parte da sua charge sobre a política dos Estados Unidos e Israel. Sim. Merecido, né? Não só, né? Então, mas, por exemplo, uma dúvida que eu tenho é: você adota uma postura muito de defesa do Irã contra a ofensiva de Israel. Sim. Israel quer de qualquer jeito daqui. Eu queria saber quais são as suas opiniões sobre essa oposição aos Estados Unidos, tipo Irã, a própria Síria, a Coreia do Norte, sabe, que são meio que tipo, a esquerda meio que defende para impedir os Estados Unidos de atacar, mas que merecem também uma autocrítica, por um jeito. Isso aqui, finalizando com uma segunda questão ainda, os princípios gerais da esquerda, me perguntaram. O senhor acha que... O senhor? Você acha... Senhor, não. Você acha que se afina mais com uma esquerda mais libertária, tipo anarquia? Eu tenho cara de tio, gente. Tipo tio Suquita? Você acha que se afina mais com uma esquerda libertária, tipo anarquismo e mais? Ou mais com uma esquerda marxista, talvez até stalinista, ou um meio termo improvisado? Assim? Eu estou mais preocupado agora com esse negócio do senhor. Eu fiquei preocupado, rapaz. A barba deve ser isso. Será que eu vou topar com alguma dessas meninas daqui no elevador, com a garrafinha de suquita, e eu vou olhar assim, tá gostoso? Ela, será, mano? Valeu, gente, obrigado. Boa noite aí, vou embora. Por dessa eu vou... Eu vou ter que botar uns creminhos, fazer a barba. E o que, rapaz? Vai dar certo, pô. Eu ouço o Justin Bieber e já tô jovem. Bom, existe aquele argumento... Como é seu nome? Arthur. Existe aquele argumento que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Eu acho isso temerário. Eu acho isso complicado. Não é bem assim, não. O problema é que a gente tende a analisar as coisas assim, bem e mal. Ser maniqueísta, né? Então, se a Coreia do Norte ela é contra os interesses americanos, ela é boa. Se o Irã é contra os interesses americanos, ela é boa. Os Estados Unidos é ruim. Na minha opinião, é tudo ruim. Só que as nações trabalham com um negócio chamado Realpolitik. Depois vocês podem procurar essa palavra. Ó. É uma palavra alemã. É para casa, tá, gente? Estudar Realpolitik. Então, Realpolitik é o chamado pragmatismo. O que acontece, por exemplo, na Síria, é um bom exemplo disso. O Bashar al-Assad, que é o ditador da Síria, ele é um ditador. Efetivamente. Ele não é um revolucionário, ele é um ditador. Como no Oriente Médio só tem ditador. O Oriente Médio é dividido entre o ditador pró e contra os Estados Unidos, mas é tudo ditador.
Essa oposição que quer derrubar o Bashar al-Assad, em grande parte, é formada por gente bancada por outros ditadores. Da Arábia Saudita, do Catar, do Kuwait. E os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos falam para mim assim, nós temos que democratizar o Irã ou a Síria, né, está de sacanagem com a minha cara. Quer falar de democracia? Democratiza a Arábia Saudita. Vai lá que eu quero ver. Então, a Coreia do Norte, eu não sou fã do regime norte-coreano. Eu acho muito duro. Eu acho que você pode ser revolucionário, de esquerda, não precisa ser aquela coisa, todo mundo embalsamar o líder. Eu não sou a favor desse negócio. Mas assim, se a Coreia do Norte ameaça os americanos, uma questão estratégica, eu vou apoiá-la. Uma questão meramente estratégica. O caso do Irã é a mesma coisa. O caso do Irã e o programa nuclear, por que o Irã não pode ter energia nuclear? Por quê? E por que não pode ter uma bomba? Uma arma nuclear? Por que não pode? Israel pode, Paquistão pode, Índia pode, todo mundo pode, menos o Irã, que é inimigo de Israel. Israel tem. Israel está cheio de ogiva nuclear. A Israel pode, o Irã não pode. Uns podem, outros não podem. Então, assim, eu acho que a análise da política, da geopolítica, ela não pode passar simplesmente por essa coisa assim, é bom ou mal. Ela tem que ser analisada por uma... Tem que ser uma visão mais realista. O que acontece hoje na Síria é um tabuleiro de xadrez. De um lado você tem o Bashar, apoiado por Rússia, China, Irã, Hezbollah no Líbano. Do outro lado, Estados Unidos, União Europeia, Arábia Saudita, Catar, Turquia. Então não tem mocinho nessa história. Nas relações geopolíticas não tem bom ou mal, tem interesse. A outra pergunta era sobre... Para qual lado da esquerda? Ah, tá bom. Rapaz, eu assim, me perguntam assim, Latuf, você é maoísta? Você é stalinista? É trotskista? É anarquista? Eu digo, eu sou cartunista. Eu não tenho assim uma vertente a qual eu sigo, entendeu? Eu acho que tanto uns quanto outros têm erros e acertos, mas eu acho que, como eu falei, todos eles apontam para um norte que me interessa. Mas eu não tenho assim uma linha ideológica marcada. Eu sou stalinista ou eu sou maoísta. Não tem isso não. A verdade, para ser bem objetivo, o que eu sou é um cara que faz desenho. Basicamente isso. Faz desenho e fala pra caralho. Basicamente isso. Bom, vamos fazer então mais uma pergunta e a gente conclui? Senão o pessoal vai dormir aqui. Não chora não. Fica tranquilo. Pera, vamos fechar com as últimas. Isso. Voltando no caso da violência contra os estudantes, você acha que se fosse legalizada a maconha, se fosse controlada pelo governo, melhoraria a relação do estudante com a polícia e até do quem faz o tráfico, assim? Como é que é seu nome? Tá. Giovanni. Eu fui parar em delegacia 3 vezes. Nessas vezes, fazendo charge só. Que nem fumar maconha eu fumo. Maconha. Não significa que o Giovanni é usuário. É só para eu lembrar que a pergunta dele é sobre isso. O negócio é fumar e não tragar. O Clinton disse isso. Eu fumei, mas não traguei. Qual é a próxima? Mais pessoal? Pera, como é que é seu nome? Por que cartoon e não livro, não blog, não outra coisa? Não coluna? Por que cartoon? Isso que eu tinha uma pergunta. Supondo que ocorresse a transformação do nosso governo. Qual é o seu nome? O que você acha que motivaria o povo
a continuar a servir o nosso país quanto à prestação de serviços? Quanto à prestação de serviços? Como assim? Quanto a continuar trabalhando. Continuar servindo o sistema? O que motivaria as pessoas a parar de servi-lo, é isso? Não, O que motiva a manter as pessoas? caso após acontecer a transformação do sistema. Eu não entendi a sua pergunta. Reformula, por favor. Após a transformação, Que transformação você está falando? igual você comentou, Eu... já desistiu o capitalismo Ah, no nosso país. O que motivaria o povo, sendo que o capital que nos motiva, nós sendo capitalista? Como se você tivesse. O que motivaria. não entendi. O que motivaria as pessoas a trabalhar? A produzir? Tá. Uma boa pergunta. Não, eu vou responder a sua pergunta primeiro. Tem mais alguém? Tá, mais aqui. Saiu críticas sobre a declaração do Joaquim Barbosa, Hum. juízes e advogados. Eu queria saber se você está por dentro, assim, para dar uma explicada. O que o Estadão fala sobre Sobre o quê? Do Joaquim Barbosa, o quê? ele deu uma declaração e juízes e advogados estão criticando muito. A declaração que ele deu foi para um jornalista, foi isso? Não, foi uma declaração aberta. Mas sobre o quê? Enfim, ele deu uma declaração X e... Eu acho que a declaração que ela está falando foi quando um repórter se aproximou. Não foi isso? Acho que não. É a capa da Folha de hoje, não é? Que você tá falando? Ah, Eu acho que ele fala se eu não me engano, da relação entre juízes e advogados. Tem. Eles estão intimamente ligados Ah, para a aprovação de benefícios. certas sentenças ou não. Beneficiário. Orgulho entre advogado e o juiz. É, bom. tá bom. Entendi. Como é que é seu nome? Tá, então vamos concluir com a Natália aqui. Beleza. Bom, esse Joaquim Barbosa, cara, o que acontece é o seguinte, o judiciário é uma caixa preta, sabe? Essas declarações, assim, públicas, eu tenho um pouco de reserva, sabe? Porque o judiciário, assim, acho que ali também ninguém salva ali. Também não tem mocinho ali. Se ele falou esse tipo de coisa, ele tinha algum interesse para falar nisso, sabe? Joaquim Barbosa foi escolhido para presidir o julgamento do mensalão. Cara, fizeram um auê com esse mensalão, que disseram, eu posso te falar, isso que eu vou falar, posso falar tranquilo, porque eu não sou petista. Eu não sou ligado a partido nenhum. Disseram o seguinte, o escândalo do mensalão é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Mentira! Isso é mentira. Anteriormente, no governo do FHC, já teve escândalo escândalo da mala, desvio de verba de privatização, um monte de escândalo. O Brasil esse tipo de coisa faz parte da política, né? Então dizer que o PT é o único partido corrupto do Brasil, isso é uma mentira deslavada. É aquela discussão que eu falei que não leva a lugar nenhum, partidária. O PSDB não é, o PT é. Na verdade, todos temos um sistema corrupto. Agora, eu quero ver a televisão mostrar, por exemplo, o mensalão do PSDB lá em Minas, mensalão mineiro. Quero ver, porque lá mexe com o PSDB. Quem é que vai comprar essa briga lá? Vai mostrar na televisão? Vai fazer o show que fizeram? Mas fazem por conta do PT, porque o PT agora está no governo. E o PT ainda, por mais que ele sirva ao sistema, ele ainda representa a esquerda. É uma estrela vermelha. Isso incomoda muita gente. Ainda incomoda, né? Então, o Joaquim Barbosa, para mim, qualquer declaração que ele dê, para mim, é suspeito.